Karen tentou me impedir de salvar a vida de um homem. Quem já trabalhou em pronto-socorro sabe que segunda-feira é o dia mais movimentado da semana e também quando saem todos os malucos. Este dia não foi diferente. Trabalhei como enfermeira na triagem, onde inicialmente você é avaliado na frente antes de ir para trás. Aqui determinamos quem precisa voltar primeiro e quem pode esperar. Tínhamos algumas macas na frente para pessoas que precisavam ser monitoradas um pouco mais de perto. Havia 6 macas, mas este dia estava tão ocupado que todas as 6 macas foram preenchidas. Esta senhora chega em uma ambulância, mas como seus sintomas não indicavam uma emergência, ela foi colocada na triagem de maca para esperar sua vez. Ela estava com muita dor. Após a avaliação, reconheci seus sintomas como sendo causados por cálculos biliares, dolorosos, mas neste caso sem risco de vida. Nós a colocamos em uma maca, iniciamos uma intravenosa, tiramos exames laboratoriais e a conectamos ao monitor por precaução. Alguns minutos depois, Karen entra pela porta da frente. Um olhar para ela e sabíamos que ela causaria problemas. Ela tinha tudo, desde os sapatos até o corte de cabelo. Uma Karen rica clássica. Quando ela viu que sua mãe ainda estava na frente e ainda não tinha visto um médico, ela começou a gritar que conhecia o CEO do hospital e que todos nós seríamos demitidos se não levássemos sua mãe de volta para ver um médico agora mesmo. Explicamos que a mãe dela tem histórico de cálculo biliar e até ela estava falando que já teve essa dor várias vezes por causa do cálculo biliar. Explicamos que estávamos muito ocupados e que não havia quartos disponíveis nos fundos e que a traríamos dela o mais rápido possível. Ela finalmente se acalmou, mas ainda estava impaciente. Cerca de 1 hora depois, outro paciente entrou e foi colocado na maca ao lado de Karen e sua mãe. Este paciente apresentava queixas preocupantes, mas na avaliação inicial não encontramos nada de errado. Agora, como enfermeira, você aprende a sempre confiar em seu instinto. Quando seu instinto soa um alarme, você ouve. Algo sobre esse paciente estava disparando meu alarme, mas todos os seus sinais vitais estavam normais e eu não tinha nenhuma evidência sólida para declará-lo uma emergência. Eu o conectei ao monitor e fiquei de olho nele. Informei a enfermeira responsável sobre minhas preocupações e ela disse para avisá-la assim que algo mudasse. Nem 5 minutos depois algo mudou. Agora, neste momento devo explicar que este hospital era um centro de trauma de nível 1, o que significa que recebemos todos os casos graves, desde acidentes de carro até vítimas de disparos. Como tínhamos que estar preparados para qualquer trauma, tínhamos um quarto com 3 macas que era separado do resto das camas porque os traumas geralmente envolviam muitas pessoas e muito líquido vermelho. Mesmo em dias movimentados como este, esses quartos ficavam vazios, a menos que houvesse um paciente traumatizado. Agora de volta ao paciente. Eu estava tomando sinais vitais da mãe da Karen quando olhei para a paciente. Percebi uma mudança preocupante em seu ritmo cardíaco e parei com a mulher para começar a avaliar o paciente para ver o que estava acontecendo. Isso não caiu bem com Karen. Na verdade, ela agarrou meu braço e me disse para terminar com a mãe dela. Soltei meu braço e disse que precisava ter certeza de que o paciente estava bem. Quando me virei para ele, seu ritmo entrou em VIB, ritmo com risco de vida. Com o VIB você literalmente tem menos de 1 minuto para intervenções que salvam vidas. Liguei para a enfermeira responsável para informá-la sobre a condição do paciente enquanto desenganchava ele do monitor. Quando comecei a empurrá-lo para a sala de trauma, Karen realmente pula na frente da maca e apara. Ela está gritando que a mãe dela chegou primeiro e precisava ser vista antes do paciente, gritando que eu era um mentiroso e que ela ia me demitir. Normalmente sou uma pessoa de temperamento moderado, mas sabendo que o paciente estava literalmente a segundos de perder, disse a Karen: "Você tem uma escolha, saia do meu caminho ou seja atropelada", e comecei a empurrar a maca para frente. Agora, sou muito bom em empurrar a maca rapidamente e levar o paciente para onde ele precisa ir com pressa. Uma das razões pelas quais fiz parte da equipe de trauma. Karen tentou ficar firme, mas ela viu que eu não ia parar e pulou para fora do caminho quando eu estava a 1 centímetro de acertá-la. Infelizmente ela não se moveu rápido o suficiente e acabei atropelando seu pé, que descobri mais tarde que quebrou 2 ossos de seu pé. Passamos cerca de 30 minutos com o paciente, mas ele acabou perdendo a vida. Quando voltei para a frente, Karen e sua mãe haviam sido levadas para os fundos para ver um médico, mas minha enfermeira responsável me avisou que eles estavam apresentando uma queixa contra mim. Alguns dias depois, o atual CEO do hospital veio me visitar no meu turno seguinte. Ele era conhecido por ser um homem bom e justo. Como isso aconteceu antes que as câmeras fossem colocadas nos pronto-socorros, ele teve que ouvir o que aconteceu de boca em boca. Aparentemente, Karen disse que eu a agredi várias vezes e coloquei a vida de sua mãe em perigo por não avaliá-la adequadamente e que eu deveria ser demitido. Acontece que a mãe dela realmente tinha cálculos biliares e nada mais. Eu calmamente expliquei exatamente o que aconteceu e que as ações de Karen podem ter resultado no falecimento daquele paciente por causa do atraso que ela causou com suas ações. Quando cheguei à parte do que disse a Karen e atropelei o pé dela, o CEO começou a rir e tentou cobrir a boca para esconder o riso. Ele explicou que Karen era amiga de sua irmã e ele sabe que tipo de pessoa ela é.
Além de não ter sido demitido, ele colocou uma nota pessoal em meu arquivo elogiando minhas ações. Na minha próxima revisão recebi um grande aumento mais um bônus graças à nota do CEO. Edição. Muitas pessoas se perguntam por que Karen não foi acusada de um crime. Eu não tenho certeza. Aconteceu há 20 anos e eu tinha 22, então não sabia nada sobre opções legais. Eu apenas continuei o dia todo e não pensei em denunciá-la. Descobrimos mais tarde pela autópsia que o paciente tinha um aneurisma da aorta abdominal que tem uma taxa de mortalidade muito alta e provavelmente perderia a vida não importa o que nós ou Karen fizesse. Próximo relato. Karen exige que eu contrate sua filha e depois exige que eu a torne minha sócia. Antes de mais nada, sou proprietária do meu próprio negócio de joias. Certo dia estava participando de um pequeno festival celta local e estava começando no ramo. Eu tinha meu próprio estande roxo de 10 por 10 com paredes laterais acopláveis. Este detalhe se tornará importante mais tarde. Enquanto o evento acontecia, eu tinha apenas 2 paredes laterais levantadas para bloquear o sol. Eu estava sentada atrás das mesas trabalhando em um pedido personalizado para um cliente. Eu estava no canto, onde as paredes laterais se encontravam. Então, entram Karen e sua filha que tinha cerca de 15 anos. Meu marido começa sua conversa típica com a mãe e ela diz que está apenas olhando. Karen vê que estou trabalhando e começa a mexer nos itens nas mesas para poder se inclinar sobre a mesa de 2 metros de largura e ver o que estou fazendo. Eu levanto minha cabeça e retiro minhas lupas de aumento e digo: com licença, por favor, não mexa na minha mercadoria. Karen respondeu: bem, eu não consigo ver o que você está fazendo. Estou trabalhando em um colar personalizado para um cliente. Se precisar de ajuda, meu marido ficará feliz em ajudar. Isso não parece difícil de fazer. Você deveria contratar minha filha. Ela faz pulseiras de paraquedas. Não estamos contratando no momento, mas vou lembrar da sua sugestão. Bem, ela pode fazer vendas. Você não deveria ter um homem vendendo joias. As sobrancelhas do marido sobem, e ele revira os olhos atrás das costas dela. Então a filha da Karen diz: mãe, eu quero comprar isso e aquilo. Escolhendo um par de brincos e um colar. Não, querida, espere até que você seja uma funcionária e use seu desconto. Sinto muito, mas não estamos contratando no momento, e aquele homem é meu marido e sócio. Karen resmunga e pega a filha pelo braço e começa a sair. Aceno para marido para correr atrás delas e pegar de volta o produto da filha da Karen. Ele volta e rimos da situação e pensamos que tinha acabado. Mas eu estava errada, muito errada. 1 hora depois Karen volta. Estive observando dali e você vendeu muitas joias. Também vejo muitas pessoas andando com suas sacolas. Ok, obrigada. Então, acho que deveria ser sua sócia. Você pode fazer tudo e eu venderei e ficarei com metade do dinheiro. Honestamente, minha mente entrou em modo de tela azul da morte e minha boca ficou aberta. Marido disse: com licença, você poderia repetir isso, senhora? Não estou falando com você, estou falando com ela. Eu finalmente reiniciei meu cérebro e respondi: desculpe, mas no momento não estou procurando por um sócio, eu já tenho um. Ah, ele não conta, ele é apenas seu marido, ele não faz nada. Eu me levantei e respondi: ok, é isso, senhora, eu não preciso ou quero um sócio, e não estou procurando por um funcionário, este é um negócio de família, tenha um ótimo dia. Karen saiu furiosa. 10 minutos depois meu marido saiu para um intervalo. De repente ouço um barulho de rasgo enquanto uma das laterais da minha tenda é arrancada. Eu me levanto pronta para defender minha caixa registradora. E adivinha quem era? Ela começa a me xingar com uma voz alta e rouca. Honestamente, neste ponto mal consigo prestar atenção em suas palavras. Ela começa a tentar pegar minhas ferramentas enquanto diz como ela pode vender minhas coisas para mim e que eu preciso dela. Eu grito por segurança e pelo meu marido. Eu me viro para ela e digo: tire suas mãos das minhas coisas e saia imediatamente da minha barraca. A segurança chegou, ouviu o que eu tinha a dizer primeiro e removeu a Karen do festival. Mais tarde descobri que ela tentou fazer isso em outra barraca também. Próximo relato. Minha mãe sequestrou nossos filhos e disse que não sabia que era contra as regras. Minha esposa e eu temos 2 filhos, um com quase 3 anos e outro com 18 meses. Ganhamos um cruzeiro para as Bahamas para 2 adultos, o que significa que as crianças não poderiam ir. Minha mãe se voluntariou para ficar com as crianças, o que foi ótimo. Vamos sair por uma semana e ter um tempo para nós mesmos, conforme a data se aproxima. Minha mãe começa a falar sobre ter as crianças em sua casa durante a semana. Tínhamos entendido que ela ficaria na nossa casa. Todas as coisas das crianças estão aqui. Nossa casa é de um único andar e fácil de monitorar as crianças. Fica significativamente mais perto de todos os médicos para emergências. Estamos falando de 20 minutos em comparação com 1 hora e meia. E nossa casa é a prova de bebês enquanto a dela não é. Dissemos que realmente achamos que as crianças deveriam ficar na nossa casa e se isso não funcionasse para ela faríamos outros arranjos. Ela disse que nossa
nossa casa estava bem, mas dias depois disse que gostaria que as crianças ficassem em sua casa porque meus irmãos que ainda moram com ela poderiam ajudar a cuidar das crianças. Esses são os mesmos irmãos que nos disseram que precisavam ser instruídos a serem gentis com as crianças pequenas, e é por isso que não fomos convidados para o Dia de Ação de Graças. Não obrigado, vamos conseguir suporte por meio de nossos próprios canais, pessoas que você conhece e gosta e que podem aparecer para te dar um descanso e ajudar. Nós partimos para a nossa viagem, mas enquanto mostramos a minha mãe onde tudo estava e passamos as instruções sobre a comida e os lanches, ela estava mais interessada em brincar com as crianças do que em aprender onde ficavam as fraldas. Então, no primeiro dia no barco, minha esposa usa a internet do barco para fazer uma chamada de vídeo para verificar como estavam as crianças. Tudo parecia bem, mas minha mãe diz a ela para não ligar novamente pelo resto da viagem pois pode deixar as crianças chateadas. Minha esposa não me contou essa parte da conversa imediatamente, mas assim que ela me conta nós a ligamos de volta. Quando ela atende, ela está na casa dela com as crianças e você pode ver roupas e acessórios novos para as crianças ao fundo. Eu perguntei o que tinha acontecido e ela me disse que estava muito doente e acha que pegou algum vírus. Disse que estava muito enjoada e tudo o que ela conseguiu fazer foi ligar para o irmão dela que mora a 5 minutos de mim e pedir que ele colocasse as crianças no carro da minha esposa para que elas levassem 1h30 até a casa dela. Então eu disse: então você estava tão doente que não conseguia cuidar das crianças, mas conseguiu dirigir um carro que não era seu e colocar em perigo crianças que não são suas, no caso de desmaiar ou vomitar espontaneamente enquanto estivesse na estrada, potencialmente acabando com a vida dos nossos filhos. Por que você não ligou para as pessoas que se ofereceram para ajudar? Eles reservaram parte de suas semanas para vir apoiar com seu tempo e dinheiro. Eles sequer sabem que as crianças não estão em casa? Você sabe que uma pessoa está hospedada em um hotel a 10 minutos de você em caso de emergência? Agora eles estão a 1h30 de casa e não sabem o que está acontecendo. A primeira coisa que ela diz é que ela realmente estava doente. Eu nunca a acusei de não estar doente. Eu duvidei, mas nunca disse isso. Então ela me diz como eu ouso julgá-la por suas decisões e que ela não precisa se justificar para mim, e que não precisa cuidar dos meus filhos. Eu disse a ela para colocar meus filhos no carro e levá-los para casa que uma pessoa responsável iria cuidar deles. Quando ela deixou as crianças, ela foi desagradável com os novos cuidadores e ficou de birra. Assim que soube que as crianças estavam seguras, enviei uma mensagem dizendo que ela claramente não nos respeitava como pais, não importa quantas crianças ela tenha criado. Estas são nossas e ela com certeza precisava se justificar e se comunicar conosco se estivesse muito doente para fazer seu trabalho. Temos o direito de saber o que está acontecendo com nossos filhos, e qualquer pessoa sã ligaria e nos perguntaria o que queríamos que eles fizessem antes de levar as crianças embora. Se as posições fossem invertidas, ela teria absolutamente surtado, e eu sei disso porque já vi. E disse que ela não precisava ver as crianças novamente se fosse tão longe para nos desrespeitar e agir como uma criança mimada com familiares e amigos quando foi pega. No dia seguinte ela respondeu a mensagem dizendo que não percebeu que tinha feito algo tão fora do esperado. Sim, essas foram as palavras dela, e que reconheceu que os pais têm suas próprias regras e que teria que aprender as nossas. Nada que se parecesse com um pedido de desculpas veio dessa mensagem ou de qualquer outra. Bloqueamos ela nas redes sociais e não falamos com ela desde então. Próximo relato. Karen ficou brava porque o vizinho não fez o que ela pediu. Eu trabalho entregando jornais como um trabalho extra e sinto muito pelo dono de uma casa específica para a qual entrego. Todos os pais do bairro decidiram coletivamente que a entrada da casa desse cara seria o lugar onde esperariam com seus filhos pelo ônibus escolar todas as manhãs. Não deveria ser um problema, mas os pais socializam na calçada ignorando seus filhos. As crianças correm desenfreadas pela propriedade desse cara, perseguindo umas às outras ao redor de seus carros, correndo em seu gramado, brincando em seu jardim e gritando na porta da frente às 8 horas da manhã. Tenho certeza de que o proprietário não está nada feliz com isso, mas os pais e as crianças o tratam a ele e a sua propriedade com uma grande falta de respeito. Neste inverno tivemos muitos ciclos de congelamento e descongelamento, resultando em gelo com espessura de vários centímetros por toda a parte, incluindo a entrada do cara. Após um dia particularmente chuvoso seguido por uma noite de congelamento, a entrada de todo mundo parecia uma pista de patinação. Logo quando saí do meu carro para entregar o jornal, o proprietário estava saindo de sua casa indo em direção ao seu carro. Uma das mães se aproxima dele e imediatamente pergunta: por que sua entrada não está salgada? O proprietário responde: realmente não tenho tempo para fazer isso. Estou atrasado para o trabalho e preciso pegar o café da manhã no caminho. Essa resposta não é suficiente para a mãe arrogante que começa a gritar sobre como seus preciosos filhos podem se machucar enquanto brincam na propriedade desse cara. Ela o chama de egoísta e irresponsável, enquanto explica que limpar sua entrada para as crianças dela não é seu trabalho e que elas não deveriam estar brincando ali de qualquer maneira. Ele finalmente passa pela mãe arrogante, entra em seu carro e parte rapidamente.
A mãe arrogante volta para o grupo de pais para reclamar sobre o proprietário enquanto eu volto para o meu carro. Isso aconteceu alguns meses atrás e os pais ainda se reúnem na entrada desse cara todas as manhãs para deixar seus filhos mexerem em suas coisas. Eu realmente sinto muito por aquele homem. Fim dos relatos. Se gostou do vídeo, deixe seu like e assista mais clicando no vídeo que tá aparecendo agora.